Olá pessoal, está começando mais um Conforto Zero, podcast que tira o nosso convidado da zona de conforto. Convido você a tirar o nosso convidado da zona de conforto comigo. Vamos lá? Lembrando que se você quer anunciar sua empresa aqui no nosso podcast, tem espaço para você. Por enquanto, o nosso único patrocinador é a Sinergia Soluções, o escritório que mais cresce no Brasil. E eu vou apresentar o nosso convidado de hoje, que é o Du Bittar. Du, obrigado pela sua presença, por ter aceitado esse convite. Espero que a conversa seja produtiva para você também. O pessoal de casa está com umas perguntinhas para você. Seja bem-vindo. Eu que agradeço. Vamos lá. Cara, a pergunta assim de milhões já de cara para a gente começar bem, né? O celeiro tem volta? Cara, tem coisa que é difícil responder. Já começa com conforto zero aí, né? Na verdade é assim, eu não sei responder. É uma pergunta que vai depender, a resposta ela depende muito de alguns encaixes, né? Quando terminou o celeiro, que a gente decidiu parar, foi por alguns motivos também, que se encaixaram. E, no fundo, até acabou sendo viavelmente bom, porque logo depois de um ano começou a pandemia, e a gente ia ser obrigado a ficar parado por 2 anos, mais ou menos, que é o que ficou parado as outras operações. 18 meses, uma ia e voltava, uma coisa assim, difícil. Agora, a volta, tudo pode acontecer. Nada pode ser não, mas eu não tenho uma data definida. Você sabe que o povo é alimentado pelas esperanças, né? De 0 a 10, qual a chance disso acontecer? O pessoal tá muito curioso. Cara, eu acho que não, a chance é muito grande, entendeu? A chance é sempre muito grande. Legal. Mas eu acho que tudo também tem um momento certo. Eu acho que as coisas mudam muito, o mundo mudou, a música sertaneja mudou, a equação do negócio é outra, hoje. Hoje, se existir um novo celeiro em algum momento, ele é um novo celeiro. Ele nem é o mesmo celeiro para as pessoas até terem... Na essência, lógico, a mesma coisa. Mas o desenho do negócio é outro. Muito provavelmente até outro nome, outro tudo. Né? Acho que não. O nome é... Na verdade, o nome de qualquer coisa é um nome que foi, né, não é uma coisa assim tão importante, na minha concepção. É um nome que tem a ver com o negócio, mas o nome, ele existe, né? Eu acho que querer mudar de nome não tem nem porquê, porque eu acho que muda de nome quando, como é que fala, seu nome estiver meio sujo, meio ruim. É igual as pessoas, né? Precisa trocar de nome. Sim. Ou ter um novo nome. Sim. E no seu caso, até pelo volume de pessoas que têm essa expectativa, seria um belo de um retorno, né? Se tivesse acontecer com esse mesmo nome. Sim. Só pra... Eu acho assim, você tocou num ponto que é legal, né? Que é o celeiro, já começou quente a coisa. Na verdade, o celeiro, ele ficou 10 anos em operação. E eu que sou do ramo há muito tempo em outras atividades do mesmo segmento, e monitoro isso há muito tempo na cidade, o celeiro, eu posso dizer para você que se juntar tudo que teve hoje, tudo que teve em Itapetininga junto, não dá o que o celeiro fez. Porque o celeiro foi, primeiro, aberto num momento muito oportuno. Numa questão que ele veio junto com a nova música sertaneja. Ele nasceu junto. A música estava nascendo e a gente nasceu com ele junto. Então era uma coisa que ele foi crescendo. Ele era pequenininho e quem acompanhou e que foi cliente nosso durante 10 anos, até agradecer, porque... A gente não sobrevive sem os clientes. De nada. Eu dei muito trabalho lá. Muito obrigado. Não, muito trabalho, aí eu já fico... Brincadeira. Então, o que acontece é que ele nasceu pequeno, junto com a história da música, e a música foi crescendo, e foram surgindo duplas, e o celeiro foi crescendo, e o camarote foi crescendo, e o VIP foi crescendo, e o palco foi crescendo, e a coisa foi crescendo. Só que chega um momento que eu acho que a gente decidiu parar no auge. Não decidi parar porque as pessoas pararam com a gente. Isso acontece também, né? O público muda, essa percepção muda. Então, acho que a gente resolveu parar assim. Olha, vamos parar enquanto tá tudo bom. Eu acho que faz falta. Eu acho que
concorrência no mesmo segmento acabou junto. As pessoas até ficam bravas, né? Porque é uma coisa boa, né? As pessoas vão para se divertir, vão para se encontrar, etc. Mas era o momento. Tem outras coisas, tem os motivos, lógico, sempre tem motivos que levam a parar, é porque a gente sente que talvez compensa do que querer continuar uma história aquela coisa, né? As coisas estavam mudando, continuam mudando, o mundo muda e vira todo dia, né? Você falou sobre outras operações que você monitora. Para o pessoal de casa se contextualizar, quem é do Bittar e quais operações que você toca? Então, bom, as operações, né? Eu tenho... Bom, no comércio durante o dia a gente tem a Fotolab, né? Que é uma loja muito antiga aqui, que também começou quando a fotografia ela começou com revelação em 1 hora no Brasil. A gente foi uma das primeiras lojas do Brasil. Não sei o número exato agora, mas com certeza dentro das 10 primeiras entre capitais, antes de muitas capitais, etc. Também foi uma coisa que começou a nascer, a gente ouviu essa oportunidade. E eu já tô lá, era do meu pai e do meu tio, depois meu pai saiu, eu entrei na história para dar uma forcinha, acabei ficando. Já tô lá desde 2000. Então tem essas operações diárias, onde a gente tinha em Tatuí e Itapetininga. Depois a gente entrou no segmento de ótica, junto nas duas lojas, na loja de Tatuí primeiro. Depois a gente acabou montando comprando uma franquia que chama Outlet dos Óculos, tem em Boituva, Operação Cerquilho, aqui. Enfim, então essa questão do dia, né? Eu também gosto muito, eu falo, devia ter nascido pedreiro, eu amo construção, adoro. E tem alguma questão nessa área aí de construção, de fazer alguma coisa, algum tipo de barracão, algum tipo de casa para venda, para locação, enfim. Nessa área da construção civil, nessa área de empreender nessa área. E tem o Viernes, que todo mundo também aqui, quem é da cidade, conhece, né? Um espaço de eventos que nasceu como uma balada de sexta-feira, pelo próprio nome. Viernes, sexta-feira em espanhol. E a operação inaugurou na sexta e no sábado já teve um casamento, porque também a gente já tinha um buffet antes do Viernes, que no Viernes ele foi aprimorado e foi incorporado com mais qualidade. E já tem 18 anos esse negócio de buffet, e o Viernes já está indo para 14 anos agora. E o Rock Bar que veio para mim, ele era lá no 5 de novembro só do Luiz, que é meu sócio lá no Rock Bar. Ele teve um problema na operação, fechou, veio falar comigo, e eu gosto da bagunça. E aí a gente fez uma bagunça um pouco mais organizada. Então tem essas operações, mas tô fugindo de tudo. Por quê? Tá desacelerando? Na verdade é isso, né? A gente brinca, tem que ir conduzindo a coisa, né? Sim. De um jeito que seja gostoso, né? Sim. Enfim, dá bastante trabalho. Imagino. Porque já vem de família, né? Já vem do seu pai, né? Sim, quem começou nesse negócio... Bulos também foi da sua família, né? Quem começou nesse negócio de danceteria, discoteca, que era o nome vamos dizer, desse segmento. Depois hoje alguns chamam de balada, enfim. Foi meu pai, em 70 e alguma coisa. E aí ele foi fazendo várias operações, eu tava na fralda. Você sabe que, assim, eu via muito seu pai no celeiro, ele estava sempre ali presente. Eu achava, assim, incrível a forma que ele conduzia ali, de estar o tempo todo presente ali na frente. Você percebia que era um negócio que era cuidado com carinho pelo dono. Essa é uma presença que faz a diferença, né? Mas a única vez que eu tive a oportunidade de conversar com seu pai foi na época a vistoria. Na época da vistoria. Eu fui lá e rapidamente a gente conversou e ele estava me contando sobre a questão de você saber a hora de entrar e sair no seu segmento. Achei muito interessante. Foi um aprendizado, assim, em 5 minutos foi um aprendizado muito... que tá dentro do que você me falou. Que desde a época da Bulos, né, já existe isso no segmento, que as baladas, né, as casas noturnas têm, digamos que um tempo de vida, né? Sim, sim. E aí vai do olhar do dono de saber qual é esse horário de você sair, essa hora de você sair para você sair em alta
e criar até essa expectativa nas pessoas. Ele estava explicando um pouco sobre isso. Então, realmente, funciona assim mesmo em qualquer lugar do Brasil, do mundo. Chega um momento em que uma casa noturna, uma balada, satura um pouco, então é hora de tirar o pé, sair, fazer um outro negócio. Funciona mais ou menos assim? É natural. Eu acho que tem coisas que têm mais longevidade. Depende um pouquinho do jeito que ela é e do público que você atinge, né? Se você, por exemplo, vou dar um exemplo. Se a gente for falar de rock bar, que não é uma balada, é um bar com música ao vivo. Mas é divertido, tem música ao vivo, tem show, enfim. Converge, né? Aí não. Aí acho não. Com toda certeza, se você cuida do negócio, cuida do público, faz o que realmente entrega para o cliente, o que realmente ele quer, eu acho que não tem fim. Pode fazer 100 anos com tranquilidade. Zero fim. Baladas de outro jeito, que você atinge um público jovem, o jovem deixa de ser jovem, ele tem um período de jovem. E aí, às vezes, o novo jovem que vem vindo tem aquilo que eu falei, acho que as coisas vão mudando e as coisas vão ajustando. Se você pegar o formato da casa muda. Quando eu desenhei o Viernes para aquele formato daquele momento que existia. Aquela história da balada. Você conhece o Viernes, né? Sim. Tá, então, se você puxar um pouquinho na memória aí, você vai ver que foi criado um DJ no centro e camarotes em volta. Aquilo foi criado. Aquela casa foi criada para o DJ ser o centro das atenções. Foi criado para isso. Não é uma coisa à toa. Às vezes alguém pega algum barracão e faz alguma coisa assim e vai fazendo. Na verdade, tem bastante conhecimento. Então, o desenho daquele negócio veio para isso. E já, claro, pensando nos modos elástico para como é que pode funcionar com outros esse tipo de evento. Corporativo, sociais, casamento, aniversário, confraternização, etc. Então, também já foi pensado. Então, quando você vai no Viernes, as pessoas ficam todo mundo se vendo, todo mundo se olhando, todo mundo é o centro da atenção. Você pega o Rock Bar, o palco ele está por ser um bar de música ao vivo, o palco é quase 360, só não tem atrás dele. Todo mundo está em volta do palco, para que todo mundo tenha a chance de ficar perto, e não aquela configuração padrão de que o palco está longe e tem uma coisa comprida e quem está longe não assiste. Genial mesmo. E quem está perto... Sem contar que é maravilhoso, né? O design. A gente é suspeito, né? A gente sempre é suspeito, né? Quando a gente faz um filho, a gente sempre acha o nosso filho bonito, né? Então, mas não é de todo ruim. Eu acho que a gente tenta fazer também o que dá pra gente fazer diante do tamanho do nosso mercado, né? Tem coisas melhores? Claro que tem, muito. Tem coisas piores? Claro que tem, muito. Mas depende do tamanho do mercado. Por exemplo, se tivesse um rock bar, para deixar mais claro, né? Se o rock bar, de repente, fosse em Angatuba, ele não poderia ser do jeito que está lá. Nem naquele tamanho, porque aquela cidade é uma cidade menor, então o que nós temos lá de demanda é menor. Então, acho que se fosse em Sorocaba, poderia ser num outro formato, se for em São Paulo, pode ser num outro, e etc. Eu comentei que o episódio da Érica foi no ar ontem, né? Ela esteve aqui. Ela comentou um fato de que ela tem notado que ela está recebendo um público no bar dela que vem de Sorocaba para cá para essa finalidade. Sim. Então, assim, não são pessoas que estão passando na cidade e foram no bar. Não, pessoas que estão se deslocando, igual o Itapetiningano faz para ir para Sorocaba. Certo. Rock Bar hoje tem esse público das cidades do entorno? Tem, muito. Virou uma atração da região? Muito. Não vamos chamar de atração. Eu não acho que esse nome é muito forte. Atração é uma coisa, eu acho que muito, muito forte. Eu acho que é assim, as pessoas gostam de se deslocar para ter novas experiências, novos ares. Eu acho que é comum a gente ir para Sorocaba, a gente ir para Itu, a gente ir para, enfim, para Serquilho, para Boituva, para qualquer lugar, Tatuí. E eu acho que eles também fazem a mesma coisa. Itapetininga, se tiver alguma coisa que interesse, as pessoas vêm buscar. A pessoa quer sair daquele ar um pouco, quer ver cara nova, quer ver gente nova, enfim. Eu acho que é isso. Legal. Você comentou sobre a pandemia, né? O celeiro fechou antes da pandemia, por pouco você não pegou essa época, mas o Viernes pegou. Pegou. Foi lá que acabaram as baladas de sexta ou já tinha parado antes da pandemia também? Não, é assim, as baladas de sexta, quando inaugurou em 2010, fortemente ficou uns 4 anos.
Depois a gente começou a virar, deixar num período mais eventual. Então, justamente por isso, esse público de balada eletrônica que as pessoas gostam, tanto que quando tem Réveillon, Natal, outro tipo de coisa lá, é explosão, vende tudo muito rápido, pela qualidade da proposta. Mas exatamente é isso. O que é de diferente de um celeiro 10 anos ou de um rock que tem 6, ele fechou lá, mas ele não fechou por falta de público, fechou por falta de operação mesmo, de operacionalizar a coisa. Não é fácil. O Luiz é uma ótima pessoa e teve um gargalo que ele não soube lidar. E nós estamos aqui há 7, já tem 13, está indo para 14. E o movimento tem aumentado. Então, o que significa isso? Significa que tem uma quantidade de clientes muito grande para esse segmento. E o outro segmento que se renova, acho que também pede renovação de espaço. A gente entende isso é muito tranquilo, entendeu? Não é um negócio, as pessoas hoje vem aqui, hoje não vem mais. Isso é muito comum. Na verdade, que é difícil uma balada durar mais que 6 meses. Se você pegar na história aí, a maioria, deu um pico de explosão e já 6 meses. 6 meses. Às vezes de pico menos. E você ouve o pico, porque algumas não chegam nem a ter pico. Então, às vezes parece que não. Nossa, eu lembro de uma que durou um monte. Se você for olhar exatamente o dia que inaugurou e o dia que fechou, você leva um susto. Fala, nossa, é só isso. Outras iguais, enfim. Eu nunca tinha parado de pensar nisso. É verdade mesmo, se você for parar para analisar. E é assim, eu encontro pessoas que falam assim, o melhor Bulos que teve foi o Bulos Salão. A outra fala, o melhor Bulos que teve foi o Bulos da Virgílio. Outra fala, a melhor balada que eu fui a Bill. Por que é isso? Não é que é a melhor. É a melhor para aquela pessoa. Uhum. Você vê como ela tem o momento. Sim. As pessoas têm o momento de começar a sair, sim, né? Que é a hora que está começando ali sair da adolescente, né? Começando a vir adulto. E esse momento também ele converge com faculdade, com bagunça, com tudo isso. Mas chega uma hora que você começa a ter que focar na vida, ter que trabalhar. E aí o foco muda. E você acaba diminuindo a sua frequência. E esse novo que poderia estar frequentando, mas às vezes vem proposta nova. Porque é muito dinâmico isso. Esse tipo de segmento que envolve muita experiência é muito dinâmico. É diferente de outros segmentos que é muito mais estático. É muito diferente. Acho que é diferente de todos. Legal. Isso aí, na verdade, é uma bela de uma aula, principalmente até para quem pensa em entrar no ramo do entretenimento. Sim. E talvez não tenha se dado conta, não tenha o mínimo de noção, na verdade, dessa informação. É uma realidade, faz toda a diferença. Até porque, assim, como alguém de fora desse business, mas alguém que consome, a gente sabe que Itapetininga, principalmente com essa sensação de nostalgia do celeiro, do Viernes, hoje a gente tá órfão, né, nesse sentido. Sim, não tem a dúvida. A gente tá órfão e a gente percebe algumas pessoas querendo começar a se movimentar para isso, mas não tem essa longevidade que você falou, 3 meses, 6 meses, falam, como assim, não deu certo? Se tiver algum louco disposto em abrir alguma coisa, siga em frente. Mas é legal. Hoje o seu pai está ativo junto com você no Rock Bar, no Viernes? É só você quem mais tanto cuida disso? Só você? Só eu. Meu pai já aposentou. Aposentou meio que na força. A pandemia fez uma coisa que o pessoal mais velho deu uma tirada boa de pé no acelerador em várias questões, né? Entendi. Mas ele gosta muito da questão, ele gosta desse contato do público, de ficar lá e conversar, e resolver, e abrir. Ele gosta e faz bem feito isso. Uhum. Sempre fez isso, né? Mas é muito desgastante. Trabalhar na noite é desgastante pelo horário, por alguns problemas que as pessoas só veem a parte boa de todo o negócio. E parte ruim deve ter bastante também. Todo negócio tem, qualquer coisa tem parte boa e parte ruim, lógico. Mas as pessoas só veem o lado bom, né? Por isso que a hora que entra, fala, onde é que eu fui pôr onde foi amarrar meu burro? Então eu acho que... mas ele já tá de boa voltando nele, né? Já tá tranquilo. Ele é meio agitado, mas ficou tranquilo. A idade traz um pouquinho de tranquilidade também, né? Sim, você falou das partes ruins.
Você já teve umas coisas assim que aconteceram na balada de noite, que você fala assim, pô, não quero mais isso aqui, vou parar com isso aqui, vou fechar esse negócio, não vale a pena? Acho que às vezes você tem algum tipo de desgaste, né? Alguma coisa que as pessoas às vezes bêbadas, bebem um pouquinho, né? E ficam fora do normal. E aí se desentendem entre elas, você conhece às vezes, os dois lados, e não tem partido, né? Você tem que resolver um problema ali que, na verdade, o que você não quer é que as pessoas... E o que você quer é que as pessoas vão lá se divertir. E não que elas vão lá ter algum tipo de atrito. Mas tem, né? O atrito aí da vida, o atrito da... Enfim. Tem até cadeirada voando aí, né? Por aí. Então. Entre candidatos. Tá divertido falando nisso, né? O que você tá achando? Tá gostando? Eu acho sempre muito divertido. Eu acho cômico. Eu acho que a gente dá risada. Lógico que deveria levar um pouquinho mais a sério isso aí, né? É divertido, mas do lado de ver essa bagunça. Mas se for olhar, é triste, né? Sim. Porque as propostas, elas não existem, né? As pessoas só estão se atacando e o que importa mesmo para tentar mudar a vida das pessoas tá deixando de lado. Isso está sendo meio geral, né? No Brasil, eu tenho observado assim, eu acho que a gente está sendo administrado em qualquer esfera municipal, estadual, federal, entidades, do modo geral, por pessoas que têm menos o que fazer de repente na vida profissional, porque isso não pode ser profissão, né? Político não pode ser profissão. Você fala, não, eu sou político profissional, sim. Não, eu não vejo desse jeito. Eu sou totalmente contra pagamento de vereador, por exemplo, ter salário vereador, sou totalmente contra. É questionável do cargo executivo, mas de vereador com certeza. O legislativo eu sou totalmente contra ter salário. Acho que as pessoas podem falar assim em algum momento da vida, eu vou lá me doar pela cidade por 4 anos porque eu acho que eu posso fazer alguma coisa. E não aquilo virar uma coisa que as pessoas se interessem pelo salário, pelo poder que aquilo pode trazer ali, uma canetada, um acordo, etc. Eu acho que a regra do jogo que está montada está levando a gente... É a regra do jogo que é o problema. Sim. Toda a regra do jogo, se você muda a regra, muda o jeito de a gente agir. E a regra do jogo ela foi pensada de um jeito que parece que é para agradar pessoas que vivem disso, desse meio, vira político profissional. E eu acho que isso é uma besteira. Eu acho que político ele devia ser uma energia que vai lá, age, dá sua contribuição naquele momento, porque eu acho que tem muito disso do momento. Uhum. E depois aqueles pensamentos seus mudam, as coisas mudam. O mundo muda e você fica... Ou você está à frente do pensamento ou você está atrás dele. Você não está alinhado nesse pensamento. E isso eu acho que a hora de saber entrar e sair, poucas pessoas têm isso. E isso é uma coisa que eu acho que tem que ser alimentado e falado, conversado, porque a gente pode ir aprendendo, a gente vai aprendendo. A gente saber entrar e sair em alguma questão. Sim. Mas é isso. Mas eu vejo como uma tristeza no fundo aí. Mas é o que temos, né? Exatamente. É a representação nossa mesmo, do povo, né, brasileiro. A gente ri, mas com a sensação de choro, né? Porque realmente tá... E isso que você pontuou sobre... Até, inclusive, não é a pauta, né? Falar sobre política, mas isso que você pontuou sobre as pessoas conversarem mais, as pessoas fazerem de uma forma mais consciente, né? Até você trouxe o ponto de vista sobre o salário, que você, ao seu ver, não é interessante. Só que tem pessoas também que entram só pela canetada, só para ter o poder na mão e o salário ali nem faz a diferença. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas deveriam ser mais movidas pelo propósito de querer entrar e fazer diferença e tudo mais. Mas o fato é que as pessoas não têm uma estrutura, não é falado sobre isso. As pessoas falam de política só quando é época de votar e gosta de ver o barulho, gosta de ver briga, discussão e tudo mais. Mas não entende ao certo o que está acontecendo ali e como que ela pode contribuir para aquilo de alguma forma, né? A gente, na verdade, acho que é um país muito novo, né? É uma sociedade muito nova, né? Então a gente conversa não conversa de problemas que em outros lugares já são mais maduros. E é isso. Mas esse negócio da regra do jogo, eu vou dar um exemplo para você de uma coisa que aconteceu em Boituva. O sindicato de Boituva, eu tenho loja lá, né? Uhum. O sindicato de Boituva dos empregados fez um acordo com o sindicato patronal
onde tinha que ter uma comissão, porque tem o salário base, né? E tem uma comissão de produtividade, de venda, etc. Cada um paga, outros não pagam, enfim. A gente paga, acho que a maioria de empresas aí de comércio apostam nisso, porque isso é uma coisa que faz diferença, as pessoas correrem atrás dessa venda para bater meta, isso puxa, ajuda. E lá eles fizeram um acordo que a comissão média da pessoa tinha um garantido mínimo. Então, só um exemplo, tá? Número fictício aqui. Se a pessoa ganha R$300 de comissão no mês, eles pegavam essa média e falavam, não, menos que 200, tem uma conta lá que menos que 200 não pode ganhar. Vendendo nada vai ganhar mais 200. Então perdeu o propósito, aquela questão da regra do jogo. Então pessoas que sempre ficavam ali no 200 e pouco e que ficou nesse 200 como mínimo, o que acontece? Meio que fica de boa. E aí o que acontece com isso? A hora que você faz a regra do jogo, que ela leva pro lado negativo, a bola gira negativa. Em vez de girar pro lado positivo e as pessoas, todo mundo entrar numa onda positiva, foi pro contrário. O que aconteceu lá? Aconteceu isso lá. Aconteceu que as pessoas, a turminha do mais ou menos já dá uma descansada e aí ficaram vendendo pouco e ganhando 200. Sabe o que aconteceu? Gerou desemprego. Então o sindicato dos empregados que quis proteger, que tem que proteger, tem que olhar assim, cada sindicato, associação, etc., tem que proteger o seu meio, o seu grupo. O que aconteceu? Ele fez isso para proteger, ele desprotegeu. Ele gerou problema, porque a regra do jogo é mal feita. A regra do jogo, se você cria ela de um jeito que leva as pessoas a ficar na zona de conforto, não na zona de conforto zero, esse nome é muito bom. A zona de conforto é uma cilada pra gente. Total. E se você sai dessa zona de conforto, no caso aí o nome do seu programa, Zona de Conforto Zero, é o mais importante. Mas isso que o sindicato fez, obviamente, nunca que ele foi feito por um empresário, né? Não, mas às vezes o empresário erra. Eu não acho que é o empresário. Então aí que tá. Não acho que o empresário fez isso. Não, eu acho que erram muito também. Sim. Criam bastante regras. Mas esse tipo de benefício, como você pontuou, benefício que ele vai induzir a desacelerar, ao invés de eu fazer crescer, eu estou induzindo a tirar o pé, porque se eu estiver naquela zona de conforto ali, eu vou ganhar aquele benefício. Eu não estou fomentando, eu não estou protegendo, eu não estou ajudando. Eu estou colocando o funcionário numa zona de conforto e automaticamente eu estou diminuindo o potencial de venda. Enfim, gerou desemprego. As vendas diminuíram. E aí no final de tudo isso, depois de um tempo, começou a gerar desemprego. Sim. Bom, você não vende nada, exato. Então você está ganhando, então eu não preciso de você. E aí gerou desemprego. Resumindo, daqui a pouco a hora que viu tinha 10 desempregados, 20 desempregados, 30 desempregados. Então onde era para girar do lado positivo e aí empregar mais, fazer todo mundo vender mais e a coisa andar mais, virou para o lado contrário. Às vezes as pessoas criam regras sem essa percepção. Eu tenho total certeza que quem criou isso não fez, achou que não ia acontecer isso. Não enxergou onde ia chegar o problema. Não conseguiu enxergar. E do lado do patronal que aceitou também, porque é um acordo, né? Não é uma coisa só que um lado decide, é um acordo. Também não enxergou, acho que está tudo bem. Ou foi voto vencido, etc. Mas se tivesse debatido mais, isso, ou feito uma experiência para entender como é que podia ser que não tivessem feito isso. Porque com certeza o presidente do sindicato dos empregados lá não quer gerar desemprego. Não é essa a intenção dele. É que foi um pouquinho de falta de... Mas você sabe que a chave está exatamente nas pessoas, né? Porque a pessoa, mesmo diante dessa condição, ela tem ainda a chance dela fazer diferente. Não é porque eu tenho essa condição que eu vou parar de vender, que eu vou entregar menos, eu posso fazer mais. Por exemplo, falando de sindicato das lanchonetes e restaurantes. Tem uma regrinha sobre, sabe aquele 10% que a gente paga lá de comissão? Sim. Né? Tem uma regrinha que quando o estabelecimento recebe e vai ser dividido, esse 10% vai ser dividido por igual, sim, até para o pessoal que trabalha na cozinha. Em alguns lugares, isso aí é ponto para briga. Porque, se eu que estou na cabeça do garçom, né? Se eu que estou aqui atendendo,
agradando o cliente, eu que tenho contato direto, ele paga 10%, ao invés de vir para mim, vai lá pro cara que tá trabalhando com ele. Mas olha como é uma questão de mentalidade do cara. É 10% de serviço, né? Sim, exato. Mas o garçom, na cabeça dele, é dele, porque ele que tá fazendo o atendimento. Mas ele tá pouco se importando. Eu sou contra esse 10%, eu pago. Sim. Mas eu sou contra esse 10%. Eu acho que o preço tem que estar no preço as coisas. O que é uma prestação de serviço? Prestação de serviço é alguma coisa que foi manipulada, enfim, teve uma fabricação de alguma coisa ali, mexeu, fez, prestou o serviço, entregou. E isso tem que estar dentro do preço. Se alguma coisa custa R$10, tá R$10. Você está prestando serviço, ele custa R$10. Não tem que pôr mais 10%. Eu sou contra esse 10%. Eu acho que o que tem que existir é gorjeta. É gorjeta. Quanto você quiser, gorjeta. Tem padrão mínimo, né, de gorjeta. Fora do país, o padrão de gorjeta é um número alto. Aqui não tem essa prática. Cada um tem gente que dá R$1, tem gente que não dá nada. A maioria não dá nada. Alguns dão R$1, tem gente que dá R$50. Sim. Mas tem um número percentual, conforme da conta fora do Brasil, muito padrão. 20%, 25% gorjeta. Agora, a gorjeta ela é o quê? Ela é desse atendimento que foi diferenciado. Porque o atendimento ele é uma arte, né? O atendimento ele não é robótico, né? O atendimento de uma mesa no restaurante, o pessoal que tem restaurante aí, ele é uma arte, cada um quer uma coisa, cada um pensa de um jeito, de repente um não pode, tem um problema de um alimento que dá alergia. Então o garçom ali, ele é um vendedor que primeiro ele faz uma sondagem, né? Ou deveria ser assim, para entender essa mesa, e aí tem que vir tudo junto. É uma logística. Esse é um outro ramo também que quem quiser montar também pode passar no hospício antes, ver se está tudo bem, com a sanidade mental. Não é fácil, né? Trabalhar com pessoas não é fácil, né? Você tem dificuldade... Outros empresários que vieram aqui reclamaram de um ponto em comum, e você falando disso, você tem dificuldade em... Tá. Você tem... Atenção, Amanda, por favor, trazer mais água. Por favor, Amanda, água. Você tem dificuldade com mão de obra aqui em Itapetininga? E você entende que se você falar que tem, é um problema de Itapetininga ou é um problema em geral? Não, eu acho que algum tipo de mão de obra em Itapetininga tem mais dificuldade. Mas eu acho que no modo geral a mão de obra, acho que no mundo até. Mas eu acho que no mundo tem problema de mão de obra hoje. Por conta das tecnologias. As pessoas, a tecnologia ela tem essa questão de... Ô, Amanda, obrigado, viu? Agora voltou o conforto. Tava zero mesmo. Tava realmente zero o conforto aqui. Isso vai ficar bom, hein? E aí, eu acho que no mundo tem essa questão. A tecnologia é uma coisa, uma inimiga, né, das pessoas. Essa tecnologia que está na palma da nossa mão hoje, ela é muito poderosa, né? Mas ela também deixa você muito habitolado. As pessoas têm a sensação de ter um poder enorme ali, de ter acesso a tudo, e realmente tem. Mas ter acesso a tudo não significa que vai acontecer nada. Isso é uma coisa que mudou. Tem muitas coisas novas, né? Muitas coisas novas. Por exemplo, isso aqui é uma coisa nova. Uma coisa nova. Não vou falar nova de agora, mas é uma coisa nova. Se olhar aí na história de um tempo, não existia podcast, não existia outra coisa, não existia outros profissionais de algumas áreas, e agora novas áreas aí surgindo com esse negócio da inteligência artificial, que eu acho o nome uma bobagem total, mas podemos falar disso depois. Mas enfim, que acho que de inteligência não tem nada, é uma desinteligência artificial. Isso. Não esqueça de falar, você vai falar sobre isso. Lembra aí? Tá. E eu acho que então, voltando na pergunta, acho que o mundo tem esse problema. O Brasil acho que tem mais esse problema, porque acho que a gente não tem cultura de trabalho. Acho que a cultura do trabalho do brasileiro ela tá baixa. Não a cultura só da educação formal na escola. Essa também está complicada. Mas tem essa e tem a cultura do trabalho. O que é a cultura de trabalho que eu falo? A cultura do trabalho é o seguinte: você imagina se seu filho, que tem quantos anos? 5. Quando ele tiver 16, que é mais ou menos uma idade que começa a trabalhar, parece que agora não sei se pode, toda hora muda essa questão. Ainda pode, mas... Enfim, duvido mais quando ele fizer 16 e que de repente ele vai trabalhar em qualquer coisa, um dia antes da segunda-feira do início do trabalho,
o pai, a mãe, os pais, enfim, alguém deveria chegar e falar, olha, amanhã é seu primeiro dia de trabalho. E o que você deve fazer lá? Você deve chegar lá 5 minutos antes do horário. Você tem que cumprir o horário. Cumprimente todo mundo. Fale bom dia para todo mundo, cumprimente todo mundo, se apresente para todos os seus colegas de trabalho, dependendo do tamanho da empresa. Enfim, vá no banheiro, puxa a descarga. Eu acho que tem coisas que não tá muito perdida. As pessoas não têm cultura de trabalho, como não tem cultura de outras questões. E a cultura é uma coisa que você aprende. Por exemplo, se eu não sei tomar vinho, então eu vou aprender a tomar vinho. Então como é que começa? Você começa a experimentar um, experimenta o outro, coloca na taça, aprende para que serve cada taça, o tamanho da taça, para que tipo de vinho, etc, etc. E você vai tendo a cultura. E isso é uma coisa que é a informação que você vai acumulando. E essa cultura de trabalho no Brasil, eu acho que é uma das coisas hoje que está muito baixa. As pessoas não... A gente não está ensinando novas pessoas a trabalharem, a ir ao trabalho e ter aquela coisa básica do trabalho. Daí, depois disso, é qualificação. Aí, depois disso, é você saber fazer contas básicas, escrever basicamente o correto, ter uma noção de várias questões, geografia, tudo básico, ninguém está falando de nada. E aí, acho que com tudo isso, a gente está perdendo muito. E quando a gente vê algum país que investe em educação, que nem o Vietnã, que está aí explodindo, mas o Vietnã, por quê? Porque está investindo em educação, só que está investindo faz 40 anos, seriamente. Não é investir em educação, colocar o dinheiro. Aqueles 30% que existe dos 100% do dinheiro do público, tem lá, não sei quantos por cento é para educação, quantos por cento para saúde. Os caras investem isso. Investir isso não significa que vai ter qualidade. E mais, não significa que este valor ele vai dar o resultado esperado. Às vezes pode até investir menos e ter mais resultado. Como? É um desafio. Porque também é fácil falar, não, preciso do dobro do dinheiro para ter resultado. Aí também não. O dinheiro não pode ser de qualquer jeito, né? A conta chega. Então eu acho que nessa questão nós estamos com um problema. Nós estamos com um problema na cultura do trabalho, na cultura de formação das pessoas. E aí dá um reflexo geral de que parece que nós estamos assim com pessoas desqualificadas ou muito desqualificada. Essa sensação é meio geral. Agora, a geração Z é um problema, é uma coisa nova, não vou chamar de problema, acho que a palavra foi mal colocada. Tá. É uma coisa nova que tem que saber como que tem que acessar ela. As outras gerações, cada um tem um jeito de acessar. Essa geração, ela tem um acesso. Como que é que acessa ela? Como que abre a caixinha para aquela caixinha virar uma caixinha pensante e uma caixinha produtiva? Deve ter algum jeito, eu não sei como é. Agora é a hora que você vai linkar nesse assunto a inteligência artificial que você queria falar e as redes sociais também, porque certamente tem total influência nessa nova geração relacionado a trabalho. Né? Levando em consideração que hoje é uma reclamação incomum. Isso não estou falando nem do meu filho que tem 5 anos, que vai ser, sabe Deus como daqui quando for adolescente, tiver 16, 18. Não faço ideia como que vai estar o mundo lá, mas estamos falando de agora, né? Os jovens de agora. Eles já estão numa era em que é legal ganhar dinheiro com o TikTok, com o YouTube dentro da casa, jogando videogame, enfim. Já existe esse cenário e que está impactando gravemente em alguns nichos de trabalho que as pessoas não têm mais nenhum tipo de vontade ou perspectiva de trabalhar. Então hoje dificilmente você vai encontrar um jovem de 16, 18 anos que vai achar legal trabalhar como um garçom, trabalhar num restaurante, trabalhar com... Enfim, e é um espaço de tempo curto. Né? Se você pegar 10 anos atrás, 15, era totalmente diferente. Então o mercado de trabalho está sofrendo esse impacto em todos os segmentos. Aí vem junto a questão da educação, a questão da mão de obra qualificada. E as mãos de obra mais qualificadas ainda, que necessitam um curso, um treinamento, uma faculdade, um estudo. Então, assim, o mercado em geral está abalado com essa nova geração. E aí eu queria que você falasse um pouco o que você acha disso. Não, é uma coisa, é um assunto muito complexo, né? É um assunto que a gente fala dele todo dia. É um assunto que eu acho que a gente não sabe quase nada dele. A gente tenta... Qual é a solução? Eu acredito que todo problema tem solução. Eu não sei qual é a solução. É um problema que está sendo desafiante. Mas eu acho, voltando um pouquinho, né? As pessoas, esse modo geral que as pessoas têm reclamado aí, que você falou, eu acho que as pessoas estão vindo menos prontas. Que é
outra questão que eu falei, elas estão vindo menos prontas. E aí a gente está perdendo o empresário, o comerciante, seja o que for, qualquer coisa. Perde muito tempo ensinando as coisas básicas, que já era para vir pronto, para começar a ter produtividade. Quando a pessoa aprende. Porque pode ser que ela não aprenda. Pode ser que ela ache que aquilo não é importante. Por exemplo, se às vezes chega num lugar e a pessoa fala, olha, aqui você tem que fazer assim, assado, desse jeito. E ela fala, por que tem que ser assim? Eu quero ser o que eu quiser no mundo. Eu quero ser livre. Porque lá na casa também ninguém falou, olha, quando você for trabalhar, tem um chefe lá, tem a hierarquia. Tem o chefe do setor, tem o chefe do setor, daí tem o chefe do setor. Isso não é falado. E também, quando é falado, é meio que falado de qualquer jeito. E às vezes até desvalorizado. Fala, não deixa as pessoas explorarem muito você não, viu? Então, só que voltando um pouquinho, o que às vezes as pessoas não percebem é que quem vai ficar para trás é quem fica agindo assim. E o outro que foi é o que fez. Então, se tem um que fez e um que não fez, quem vai evoluir na vida de todos os sentidos é o que fez. O que não fez ficou para trás. Só que o que não fez recebeu, às vezes, tanto conversa e tanto apoio dentro de casa, ou dentro da família, ou dentro do ciclo social que vive, etc., que fica nisso. E é isso que nós estamos tendo que dar uma estancada. Acho que está faltando um bom exemplo. Sabe aquele exemplo de falar, nossa, meu, se eu fizer isso, eu vou dar certo igual aquele cara. Sim. Vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo meu que mora em Los Angeles, na esquina do Elon Musk. Não vamos entrar em detalhe de Elon Musk, mas ele mora na esquina de um cara que é famoso no mundo inteiro. Não quero entrar em detalhe do Elon Musk, se ele é bom, se ele é ruim, o que ele fez, o que ele não faz, só para dar exemplo do personagem. As pessoas que moram por lá olham para o Elon Musk e falam assim, olha, eu quero ser esse cara. Não ele, mas eu quero ser um cara desse jeito. Tem perspectiva, olha alguém, eu quero ser aí passa um ator famoso no mundo inteiro, porque Los Angeles é o celeiro do cinema, né? Eu quero ser ator, eu quero ser igual ele, eu quero aparecer na tela do mundo inteiro. Então a gente está faltando um pouquinho de perspectiva. Aqui a nossa perspectiva está meio baixa em relação a isso. Na relação de ciência, na questão do conhecimento, a gente não tem nenhuma pessoa aqui que chame atenção e que tá, não que não tem, mas ela existe, mas ela tá escondida. Não temos as pessoas, a inspiração. A nossa inspiração é o funkeiro que venceu na vida ostentando, fazendo coisa errada. O outro é não sei o quê. Não é preconceito, não é isso. É a questão que nós estamos pobres de boas referências. De boas referências. A inspiração está pobre, não é? A referência nossa é muito baixa. Sim. Mas sabe que um dos intuitos desse programa é exatamente isso? É trazer empresários que têm construído eu não sou empresário, eu sou comerciante. Dentro da... não. Contador, essa história não cola. Você tem CNPJ, é empresário, nem que você não queira. Mas a gente trazer histórias bonitas que foram construídas em Itapetininga, histórias inspiradoras, porque as pessoas estão vendo, as pessoas estão olhando e falam, pô, que legal. Esse cara que foi o cara que é do celeiro, do Rock Bar, do Viernes e do Fotolab, eu não sabia, que massa, sabe? Porque assim, tem como a gente fazer diferença. Você falou do Elon Musk, por exemplo. Eu acho que a grande pegada desse cara é que ele tá fazendo diferença no mundo, né? Então ele pegou um negócio que ele poderia ficar só para ele, que fazer diferença só no mundo dele, ficar rico ali só para ele, para a família dele, mas não, ele fez questão de mostrar que tem como fazer diferença no mundo inteiro. Então acaba sendo uma referência legal, né? Ele tem uma, então, enfim, independente porque hoje tá muito partidário tudo, né? Esse cara tá falando, ele é de direita. Sim. Esse cara tá falando, ele deve ser de esquerda. Esse cara já não gosta porque fala desse cara, eu não gosto desse cara porque ele é de protesto. Então tá muito ruim isso tudo. Mas independente, ele fez alguma coisa. Sim. E não foi pouco. Ele colocou uma internet aí de um jeito que é diferente. Ele consegue fazer que um foguetinho saia, não importa como. Ele tem lá o esquema dele, mas ele consegue fazer. Ele consegue fazer um carro eletrificado andar há muito tempo e vende muito nos Estados Unidos. Então é o seguinte, ele é uma inspiração. O que eu quero dizer é o seguinte, aqui em Itapetininga tem as inspirações, são pouco divulgadas. Quem que é famoso? Famoso é o blogueirinho, você vê que você trouxe o assunto. Sim. É o que está na rede social. E as pessoas querem ser isso. Mas todo mundo vai ser blogueiro? Todo mundo vai ser
vai ser digital influencer, todo mundo quer ser isso, é gostoso querer ser, mas para ser tem que fazer muito. Essas pessoas que não acontece à toa. Não acontece à toa. Esse mundo novo aí da rede social, da desinteligência artificial. Sim. E tem a questão da ambiência também, né? Você citou sobre cultura. A cultura ser falada, mas a cultura ela é muito mais vivenciada do que falada. Então, por exemplo, você nitidamente tem grandes influências do seu pai. Mas não é porque não é porque seu pai ficou falando, não, você viu seu pai fazendo, você vivenciou. Você vivenciou, você estava junto. Então você estava tão junto a ponto de se falar, que da hora que meu pai faz. Quero ser assim também, e você tá aí no legado. Eu já colei muito em gente que fazia. Muito. Quero colar naquele cara. Colei muito quando era novo. Muito. Colava para ficar grudado ali. Deixa eu ver como é que faz. Preciso aprender. Porque se eu quiser ser alguma coisa, qualquer coisinha, eu preciso aprender. A gente precisa aprender, a gente precisa colar. E os mais velhos têm que ensinar. Isso, não tenha dúvida, é muita sabedoria, né? Pessoas mais velhas têm sabedoria, experiência, sabedoria, enfim. O caminho das pedras lá é com menos pedra, né? Agora essa questão da inteligência artificial, né? Inteligência artificial, primeiro, inteligência é uma propriedade biológica. Ela não é uma coisa de máquina. Máquina, ela usa referencial. Inclusive, esse nome de inteligência artificial, não lembro o nome do cara agora, eu assisti um YouTube que teve, em 1990 e pouco, teve um cara que pegou o nome e colocou esse nome. Uma coisa que chama estatística multivariável. É isso que é. O que é? Uma grande biblioteca que acessa rápido a informação e coloca para você. Mas se não tiver a informação lá, ela não se modifica. Tem que alimentar. E a inteligência não é isso. A inteligência é modificar o meio sem ter a biblioteca. Você achar o seu novo caminho. E inteligência é propriedade biológica. Então, a inteligência artificial é um nome bonito. Eu comparo assim. Você quer comer fígado? Eu não gosto de fígado. Mas talvez se você chamasse filé mignon, acho que podia ser que eu comesse. O nome tá ruim. Então, o nome da inteligência artificial foi um nome muito bem feito. Sacada comercial. Uma sacada comercial. Porque o nome era estatística multivariável. Não ia vender para ninguém. O que é isso? Estatística multivariável? Eu não sei nem o que é estatística, nem o que é multi, muito menos o que é variável. Não sei nem o que é estatística. Verdade. Legal. Du, estamos chegando no final aqui. Antes eu preciso perguntar uma coisa. Você falou sobre solucionar problema. Eu tenho essa curiosidade de saber como que foi essa inversão, até da ação do tempo, né? Sobre o ramo das fotos. As fotos impressas. O tempo trouxe esse impacto, né? De digitalização e tudo mais. Não sei, é uma pergunta, na verdade, se a questão das óticas foi uma pivotagem aí para você conseguir equalizar esse déficit que a digitalização trouxe, mas como que você enxerga esse mercado e queria que você falasse um pouco sobre essa habilidade empresarial de você estar o tempo todo sabendo a hora de você, isso aqui talvez, se a gente continuar assim, vai ser engolido. Por exemplo, as locadoras foram extintas, né? Quem era dono de locadora e teve essa sacada em tempo, conseguiu reverter e conseguiu pivotar. Quem pagou para ver até o final foi eliminado. Sim. Como que você trata essas questões? Tem uma coisa que não mente pra gente. Só uma coisa. Os números. Se você não respeitar os números, o número não mente. Mas você tem que ter acesso a ele com clareza nele. Então, outras coisas a gente trabalha um pouquinho com a emoção. Por exemplo, então você pegar a loja de fotografia. A Fotolab foi inaugurada em 1990, no auge da revelação em 1 hora, no auge da fotografia mundial. A explosão de venda. Todas as pessoas, para ter acesso a uma imagem, tinha que comprar um rolo de filme, fazer a foto, revelar para ter ela num pedaço de papel, aonde que se vê. Isso com o tempo foi, da entrada da fotografia digital, isso foi se modificando. Cada dia a revelação caía e o digital subia. Agora o digital não é obrigado a revelar. A revelar, quando a gente fala, é colocar num pedaço de papel. Chama revelação porque revelação é um processo químico.
que revela uma coisa que não existia. Era um papel branco, de repente aparece a imagem lá. Por isso chama revelação. Mas poderia ser um nome de impressão, algum processo químico, etc. Enfim, mas é um nome comercial também. Então, essa impressão no papel fotográfico, vamos chamar assim, para ficar acho que mais habitual ao mundo moderno, né? Revelação pro pessoal mais antigo. Uma impressão no papel fotográfico de uma imagem, hoje não é necessário. Não é necessário porque você tem acesso, está na tela do seu celular, está nas nuvens, etc. Mas a única certeza que eu tenho que daqui a alguns anos alguém vai ver uma imagem sua é se ela for impressa. Eu não sei se essas nuvens vai existir daqui a 10 anos, ou daqui a 100 anos. Daqui a 10 se o Elon anos, Musk fizer assim, se ela talvez vai sumir tudo, talvez algum outro fizer assim, vai sumir tudo. Sim, talvez algum acesso que corrompa tudo. A gente, enfim, quando começou a fotografia digital, a gente oferecia para gravar em CD as imagens que vinham no cartão de memória. Sim. Então as pessoas gravavam no CD, depois gravavam no DVD. Sabe o que aconteceu? Ninguém mais tem como ler. Não. Hoje você não tem mais como ler. Quando eu falava isso já lá, eu falei, imagina, hoje não tem como ler mais o CD, não tem como. Não tem como ler mais o DVD e hoje põe no pendrive. Daqui a pouco não vai ter como ler pendrive. Porque vai ficar desnecessário, vai estar tudo numa rede mundial nas nuvens. E o que pode acontecer com essas nuvens? Eu não sei. A única coisa que eu sei é que se tiver um papel impresso, guardado, e a fotografia química não de impressão, química de alta qualidade, que no nosso caso a gente fornece, ela tem durabilidade de até 200 anos guardada. Então, isso pode ser que daqui gerações as pessoas, a única coisa que elas vão acessar de uma família... Você trabalha essas informações com seus clientes? Trabalhamos, claro que a gente não fica falando isso mas de uma forma, até porque fica parecendo uma coisa comercial, né? Sim. Ele está querendo vender para mim, ele quer me revelar. Sim. Ele está falando isso porque quer revelar. Eu acho que as pessoas têm que ter um pouquinho de cada um buscar um pouquinho de informação, né? Sim. Mas a hora que você começa a falar, olha, para de usar o digital, revela. Ele quer me vender. Claro que eu quero vender. Sim. A gente é um comércio, né? A gente quer vender, estamos lá para vender, atender, fazer o serviço, prestar o serviço, etc. Mas tem esse outro lado. Agora a fotografia, nós estamos no ramo há 34. Janeiro fez 34. Só cai. Eu tinha nem nascido ainda. Então, só cai a quantidade, tá? A gente ainda se mantém no mercado, as contas pagam, tem o lado emocional. Sim. Podia ser que eu já tivesse parado. Se eu botar na ponta do lápis exatamente... Vamos pôr na ponta do lápis, como eu ponho, não é que eu não ponho, eu ponho na ponta do lápis, eu tenho as informações. Eu poderia ter parado, mas também tem o lado emocional. Tem o lado emocional, tem as pessoas que estão envolvidas com a gente. Eu tenho a Maura, que é uma funcionária, ela está um pouco afastada agora, que está com a gente desde o começo. E outros, as pessoas que sempre trabalharam, passam na loja, enfim. Então agora a ótica foi sim uma alternativa a suprir a perda que houve do outro lado. E aí acabamos entrando no ramo, em Boituva e Cerquilha é só ótica. Não tem a foto junto. Legal. Legal você manter vivo isso aí também. Como você bem citou, é uma questão de até apego que você optou. Se eu quisesse, eu teria eliminado, mas eu optei ficar. Sim. Em algum momento, né, pode ser que isso tenha que realmente dar uma... Pode ser que isso deixe de ser seja muito inviável continuar, mas ainda não é inviável. Ainda a gente trabalha, faz bastante serviço. Sim. A gente é meio regional. Até porque a digitalização ela trouxe outros serviços que vocês não prestavam, que vieram de personalização, entre outros, né? Então abriu uma janela também de oportunidades, né? Não dá pra... Sim, o mundo é esse, né? Tem aquela historinha, a Kodak acabou. Mas a Kodak inventou a câmera digital. A Kodak que fez a primeira câmera digital para o homem ir à Lua. A primeira câmera digital foi quando o homem foi à Lua em 69. Quem fez? Foi a Kodak. Quer dizer, ela mesmo criou o monstro dela, né? Mas eu acho que ela não soube lidar comercialmente com a questão. Não que seria fácil. Mas a Kodak, eu brinco, né? Hoje é fácil falar. Sempre depois do acontecido é fácil falar. Mas eu brinco, porque a gente tem uma relação muito grande com a Kodak. Com a Kodak indústria. Por conta da loja. A gente sempre foi muito envolvido com eles. Fala, olha, vocês têm que ser o seu Instagram. O Instagram era para ter nascido da Kodak. Porque a Kodak era compartilhamento de imagem. E o Instagram é compartilhamento de imagem, compartilhamento de história. No fundo é isso. Edu, pra gente finalizar, você prefere R$2 ou uma pergunta desconfortável?
R$2 no Pix, viu? Porque eu tô sem R$2 aqui. Não, eu prefiro a pergunta desconfortável. R$2. R$2 é muito pouco, né? Eu vi que você tem tô conhecendo você hoje e eu vi que você tem uma visão bem abrangente sobre as coisas, uma visão bem macro sobre tudo. E com todo esse tempo que você já está aqui na cidade, empreendendo, vive aqui, sobre Itapetininga, qual é o maior defeito de Itapetiningano? Ou qual o maior defeito de Itapetininga e como que a gente pode melhorar isso? Não, eu não sei responder essa pergunta. Eu nunca pensei qual que é o maior defeito. Nunca falou, o maior defeito da Itapetininga. Não. Acho que a gente tem bastante coisas boas aqui. Acho que a gente tem bolinho de frango, a gente tem lombinho com queijo. Acho que a gente tem muitas histórias do passado. Acho que a gente tem um agronegócio fortíssimo. Acho não, né? Acho é um jeito de falar. A gente tem isso. Eu acho a gente tem muita coisa boa. A gente tem bastante comerciante aqui em Itapetininga que faz a diferença. Tem pessoas em Itapetininga que estão voando para fora e a gente nem sabe. Porque o mundo é novo. O Mercado Livre está aí. O Mercado Livre e outros players parecidos estão aí, as pessoas estão voando. Eu acho que Itapetininga é muito bem posicionada geograficamente em relação a São Paulo, não é nem perto nem longe. Se é muito perto, você fica meio que só São Paulo acontece, você vira uma cidade dormitório. Se é muito longe, fica difícil. Itapetininga tem uma quilometragem muito boa da capital. Geograficamente ela é uma cidade boa, com muita água, com um clima bom, não é nem muito calor, não é muito frio. Eu acho que Itapetininga tem muita coisa boa. Eu acho que eu gosto muito da crítica e gosto muito de encontrar o defeito para a gente poder crescer, porque você viver no elogio, você não cresce. Elogio faz bem, massageia o ego, é bom pra gente, tem que ter. Mas você cresce na crítica, cresce no vendo o problema. Então, tem algum problema? Tem, deve ter vários. Mas a Itapetininga está crescendo e está perdendo. Talvez mudou, né? Antigamente os fofoqueiros eram na janela, né? Hoje o fofoca é na rede social. Tem muito. Fake news. Mas isso em qualquer lugar. Até aumentou. Não consigo saber assim, alguma coisa, um defeito grande não em Itapetininga. Vou dizer bem a verdade para você. Eu acho Gostei que de você. Tem bastante qualidade. Itapetiningano roxo. Não, eu sou Itapetiningano roxo. Mas mesmo sendo Itapetiningano roxo, se tivesse mesmo alguma coisa que tivesse me incomodando, ou que eu tivesse uma visão, eu falaria. Sim. Na verdade, eu não tenho mesmo. Mas eu tô falando isso porque você não perdeu tempo na oportunidade de falar bem de Itapetininga. E eu sou um cara que eu fico muito triste quando pessoas que nasceram aqui, se criaram aqui, construíram coisas aqui, falam mal daqui, menosprezam, dizem que tem que sair daqui para ter melhores oportunidades. Então, ver alguém como você que estou conhecendo hoje, que está construindo um legado aí de muito orgulho para a cidade, falar da cidade de peito cheio assim é motivo de muito orgulho mesmo. Eu acho que a gente, claro, se você quer ser uma profissão que de repente não tem aqui, você tem que sair mesmo, normal. Sim. Ou você quer estudar alguma coisa que não tem aqui, você tem que sair mesmo, mas isso não tem problema, é pelo tamanho da cidade. Mas não significa que o tamanho da cidade, sendo menor e não tem alguma coisa, que ela é ruim. Não é isso. Agora, se tem pontos a melhorar? Claro, como qualquer cidade, até São Paulo, que tem tudo. São Paulo é uma cidade de 24 horas, que funciona tudo, e que tem um monte de problema. Itapetininga pode melhorar? Pode. Eu acho que não é achando ponto negativo, mas eu acho que assim, pensando agora, acho que seria muito legal se Itapetininga tivesse... Já tem aquele parque da Chapadinha lá, a Lagoa, mas um outro parque público para as pessoas irem, passar final de semana, fazer piquenique, ficar lá de boa, tudo com regras, de repente até concessionado, como é o Parque de Ibirapuera hoje em São Paulo, para que explorem comercialmente alimentos, bebidas, experiências lá dentro, etc., comercializar algumas coisas e isso ajuda a pagar a conta. Acho que isso seria muito legal, um parque público. A saúde está indo muito bem com essa nova gestão que está aí. Tem que melhorar? Claro que tem que melhorar. Até um grande hospital em São Paulo tem que melhorar. Imagina um hospital sempre público. Dá para melhorar, né? Mas está indo bem. Mas eu acho que esse vinda de novo hospital que parece que virá aí
vai ser bom. Acho que essas coisas têm que ser olhadas, porque para algumas pessoas que vêm de fora, essas empresas grandes que ajudam a pôr emprego aqui dentro, e bastante emprego, e emprego bom, e com uma cultura boa. Você pega essas empresas grandes, tem cultura de trabalho, tem muitas regras lá, as pessoas se educam dentro dessa empresa. Muda a cabeça da pessoa. A pessoa fala, nossa, como eu não sabia nada. E agora quanta coisa eu estou sabendo. Então acho que isso a gente tem que cuidar para que quando vir um empresário de fora, aí uma empresa, olhe para a cidade e fale, olha, aqui dá para instalar. Porque aqui tem saúde, aqui tem como se divertir, a cidade está bonita, está limpa, o trânsito está organizado, o urbanismo está andando, tem que colocar muito mais árvore, tem que plantar árvore o dia inteiro para ficar linda a cidade, fresca e cuidar da natureza. Eu acho que a coisa é muito mais, muito de sustentável mesmo, né? Não dá para você falar de uma coisa isolada do resto. Acho que uma coisa puxa a outra. E você não fica chovendo molhado. Mas vamos trazer uma empresa. Mas você vai trazer uma empresa, mas se você não tiver nada, a empresa não vem. Ela não vem aqui porque ela gosta de você, ela vai vir aqui porque ela vai ter uma tranquilidade com os colaboradores dela, com os funcionários, vai ter uma tranquilidade que se ficar doente tem hospital para cuidar, tem educação, tem como se divertir. As pessoas têm que se divertir. Porque o ócio ajuda você a se inspirar para o trabalho. O trabalho que dignifica o homem. O homem se transforma, não o homem no sentido de homem masculino, né? O homem como ser humano. O homem se dignifica no trabalho. O homem que não tem trabalho é um homem... É uma pessoa coitada, é uma pessoa que falta alguma coisa na vida, né? O trabalho é tudo. Então, acho que é isso. Eu acho que tem que melhorar. O próximo prefeito, que daqui a pouco a gente vai ter eleição, né? Sim. Se ouvir isso, faça um parque público pra gente, para as pessoas acessarem, mas grande, com estacionamento grande, bolsão de estacionamento, com possibilidade de crescer, nada de pegar lá um 10x10 e fazer um negocinho lá que daqui meia hora... No nível que Itapetininga merece, né? No nível que Itapetininga merece, no nível que o ser humano merece. Sim. No nível que as pessoas mereçam e que atraem a região. Perfeito. Du, obrigado pela sua presença, a conversa foi muito boa. Espero que você tenha gostado também. Eu que agradeço. Valeu, obrigado, viu? Obrigado. E o conforto até que não foi muito. Não, foi tranquilo. Não foi fora. O nome muito... é só para assustar. Eu quase não vim. Percebeu, né, que eu atrasei? Tranquilo, obrigado, viu? Obrigado, pessoal, viu? espero que vocês tenham gostado. Esse foi o Conforto Zero de hoje. E a galera do celeiro, vocês ouviram, né? Ainda há esperança. Vou depois conversar com ele aqui certinho sobre isso aí. Tamo junto, valeu!